pessoal, então vamos dar continuidade, né, a mais uma aula. E hoje, pessoal, nós iremos trabalhar, né, a parte final da unidade temática 6, que são os conceitos em genética. Então, na última aula, a gente trabalhou um pouquinho aí sobre o que seria, né, esses genes, o que é cromossomo e DNA. E seguindo hoje, né, vamos aprender alguns conceitos, como cromossomos homólogos, genótipo, fenótipo, locogênese e assim por diante, tá? Então, essa aula, então, é uma continuidade da aula passada, pessoal. Pessoal, então, nesse primeiro slide aí, né, traz uma imagem mostrando para você o que seria um cariótipo, tá? Cada espécie, pessoal, possui seu cariótipo próprio, tá? No caso da espécie humana, nós vamos ter, então, um cariótipo igual a 46 cromossomos, ou seja, né, como eles são pareados, 2N, então 2 vezes 23 cromossomos. Então, nós temos aí aos pares, né, esses cromossomos. E esses cromossomos, pessoal, eles se organizam, né, de uma forma que a gente vai chamar de cariótipo. Então, o que é esse cariótipo? Tá? É o conjunto de cromossomos, ou a constante cromossômica diploide de uma espécie. Ou seja, 2N, 2 vezes o tanto de cromossomos. Como no nosso caso, né, 2 vezes 23, ok? Então, o que seria esse cariótipo? Ele vai representar o número total de cromossomos de uma espécie. Eu não vai pedir, o mamãe está gravando o vídeo, vocês estão gritando. Vocês querem que eu venha depois do celular? O barulho de vocês está indo para o barulho igual, por favor. Então, seria isso, tá, pessoal? O cariótipo, então, vai ser o conjunto de cromossomos de uma espécie, tá? Nesse caso aí, então, cromossomo masculino, porque tem o cromossomo sexual X e Y. O cariótipo, ele pode apresentar dois tipos de cromossomos, como eu já havia falado para vocês, os cromossomos sexuais, que são X e o Y, que determinam o sexo do indivíduo. As mulheres, né, elas vão ter, então, os cromossomos sexuais XX, os homens XY. Os cromossomos autossômicos, eles vão carregar, então, os genes das características gerais, tá? Cor de pele, cor de cabelo, né, das células que formam os órgãos. Então, características geralzão aí desse indivíduo. Elas não vão estar relacionadas diretamente com o processo reprodutivo, tá, pessoal? Então, nós temos no nosso cariótipo 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais, sendo que eles são organizados aos pares, porque o nosso cariótipo é 2 vezes N, 2 vezes 23, tá? Sendo que esses 23 são 22 autossômicos e 1 sexual. Um outro conceito extremamente importante para que vocês possam entender a genética, pessoal, é entender o que são cromossomos homólogos. Olha, o próprio conceito já dá uma ajuda para a gente. Homo, igual, né? Então, os cromossomos homólogos, eles têm de ser o quê? Iguais. De onde vieram esses cromossomos homólogos? Eles vieram da formação do zigoto, né, da primeira célula do indivíduo que veio da fecundação. Então, quando se formou esse zigoto, essa primeira célula recebeu, né, cromossomos que vieram do pai e cromossomos que vieram da mãe. Então, 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. E ali, durante aquele processo ali de formação desse zigoto, eles foram o quê? Se organizando aos pares, tá?
E os cromossomos que vão ter, né, o mesmo formato, o mesmo tamanho, as mesmas características, né, que vão ser bem parecidos, eles vão se organizar par a par. Lembra lá daquele slide do cariótipo? Vocês vão observar, quem tiver dúvida depois volta lá no slide do cariótipo. Eles sempre vão se organizar o quê? Os que são mais parecidos. Por quê? Porque eles vão ser cromossomos homólogos, ok? Então, o que vão ser esses cromossomos homólogos? São aqueles que têm, né, características e informações genéticas bem parecidas, bem semelhantes, como comprimento, né? Então, o tamanho, né, desse cromossomo que vai estar um do lado do outro tem que ser o mesmo, o formato, a localização dos genes, dos centrômeros, né, das cromátides, tamanho das cromátides. Então, eles têm que ter o que? Uma estrutura cromossômica muito parecida. Então, cromossomos homólogos, eles vêm o quê? Eles vêm de quando tem o processo da fecundação, da formação do zigoto. E esses cromossomos que eles são parecidos, né, eles vão se organizando lado a lado. Uma outra característica desses cromossomos homólogos é que eles vão ser encontrados nas células diploides. Lembrando, células diploides são as células somáticas, tá, pessoal? As células do nosso corpo, que formam o nosso corpo, os nossos tecidos e os nossos órgãos, tá? E que, apesar de muito parecido, eles vieram de alelos diferentes, alelos do pai e alelos da mãe. Os genes, eles vão ocupar os genes que ocupam, né, o mesmo loco gênico, e a gente já vai falar, segura aí um pouquinho o que é esse loco gênico, que a gente já vai estar falando para vocês. Eles vão estar relacionados com características dos seres vivos. Quais características são essas, pessoal? Né? Genes que determinam cor de olhos. Então, lá nos cromossomos homólogos, nós vamos ter lugares nele, que a gente fala de locogenes, que são onde estão esses genes que determinam características. Formato da orelha, formato do nariz, né, do queixo, enfim, todas as características genéticas de um indivíduo, eles vão estar em genes que vão ocupar sempre a mesma posição, sempre o mesmo loco gênicos. Então, captar aí o que é esse cromossomo homólogo? Cromossomo homólogo, cromossomos que são iguais entre aspas, né? Bem parecidos, que tenham, né, mesmo tamanho de cromátide, a mesma quantidade, localização de genes. Então, eles têm que ser muito parecidos. Pintou uma dúvida, volta lá no slide do cariótipo e dá uma olhadinha lá no cariótipo para vocês verem esses cromossomos. Então, os cromossomos que vão estar um do lado do outro lá no cariótipo, né, são cromossomos homólogos. E aí eu trouxe para vocês aí o desenhozinho, tá vendo? Para mostrar que eles vão ter o quê? Serem bem parecidinhos. E aí vocês estão vendo aí nesse primeiro desenho azulzinho aí, ó. Então nós temos aí, tá vendo? Um risquinho verde, né? Que é a cor dos olhos. Então esse risquinho verde aí que tá escrito cor dos olhos vai ser um gene que vai determinar a característica cor dos olhos. E tá vendo que tem aí, ó, cromossomo um do ladinho do outro, tá? Então, eles são cromossomos homólogos, ok? Tipo sanguíneo, que é uma outra característica, se é tipo A, tipo B, tipo O, né? Cor de cabelo, né? O crescimento da pessoa. Então, ele vai estar trazendo esses genes aí, né? Que eles vão estar mais ou menos para a mesma característica. Então, os cromossomos homólogos, eles vão ter o mesmo formato, o mesmo tamanho e os genes que determinam as mesmas características. Lembrando que esses cromossomos homólogos ou esses cromossomos pareados, eles vão estar presentes nas células somáticas, que vão estar aos pares. Quando, né, vai se formar os gametas, esses cromossomos o quê? Se separam para formar os gametas, porque os gametas, eles são o quê? Haploides, né? Eles vão ter 23 cromossomos, então eles se separam. Então, quando vai se formar um ovócito, né, ou um espermatozoide, esses cromossomos homólogos, eles fazem o quê? Eles se separam. E aí o espermatozoide, ele vai ficar com 23 cromossomos, 22 autossômicos, que trazem características do corpo, né, do soma do corpo, né, e um sexual.
No caso do ovócito, sempre o cromossomo sexual vai ser o quê? X, tá? O ovócito é o da mulher, é feminino, X. Os espermatozoides masculinos, né? Eles podem ter ou cromossomo sexual X ou o Y, ok? Então é diferente, o ovócito é sempre X. Agora o masculino, que é o espermatozoide, pode ser tanto X quanto Y. Ah, tá. Vamos falar então dos locos gênicos, tá? Locus gênico. Locus é no singular. Quando a gente vai falar no plural, a gente fala loci, gênico, tá? O que é o locus gênico? Locus gênicos vai ser o endereço, o lugar onde você encontra o gene. Então, locus gênico é o que? A posição que o gene vai estar ocupando no cromossomo. É o lugar onde você encontra ele lá dentro do cromossomo. Então, eu quero um gene que determina a cor de olhos escuros, cor de olhos castanhos. Então, lá no cromossomo tem um lugar específico, fixo, onde eu vou estar encontrando ele, tá? Então, locus gênico é a posição do gene lá dentro do cromossomo, o lugar onde eu vou encontrar ele, tá ok? Genes alelos, né? Esses genes alelos, pessoal, eles vão ser aqueles genes que eles vão ocupar sempre o mesmo locus gênico, né, nos cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos que estão um do lado do outro lá. E esses genes alelos, eles sempre vão estar determinando o quê? O mesmo caráter. O que é caráter? A característica, né, pessoal? Voltando lá, exemplos de caráteres, né? Cor de olho, cor do cabelo, se o cabelo é liso, se o cabelo é cacheado, né? Enfim, genes para determinadas doenças. Então, tudo isso aí, ele está dentro dos genes alelos. Esses genes alelos, eles vão estar lá sempre ocupando o que? A mesma posição em cromossomos homólogos, tá? Aí uma característica, pessoal, é o seguinte. A gente fala que esses genes alelos, eles vão trazer a mesma característica, porém, eles não vão determinar a mesma característica. Prestem bastante atenção agora. Pode ser que quando eu fui formada na fecundação, né, quando o meu zigoto foi formado, eu recebi do meu pai, né, um gene para cor de olho verde. E recebi um gene da minha mãe para cor de olho castanho. Então, aí vocês vão entender. São genes alelos, porque eles vão determinar a cor do olho. Porém, né, na hora de formar, de determinar, né, o meu fenótipo, a minha característica, né, o meu aspecto do meu olho saiu o quê? Castanho, tá? Então, muitas vezes, o gene, né, pode ter um aspecto diferente. A característica é a mesma, cor do olho, tá? Só que na hora da recombinação gênica lá, na hora da formação lá, né, do gene que vai ser determinado, aí pode ser ou castanho ou verde. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente falar de gene dominante e gene recessivo. Então, o que vai determinar se vai ser o olho castanho, o aspecto de olho castanho, o aspecto de olho verde, vai ser se ele for dominante ou recessivo, tá? Então, é isso que eu disse para vocês. Um exemplo é que uma pessoa pode ter um gene que determina a cor de olho castanho e outro gene que determina a cor azul. Então, recebeu o azul do pai e recebeu o castanho da mãe. Nesse caso, eles são genes alelos. Por quê? Porque eles vão determinar no mesmo caráter cor de olho, mas não significa que eles vão determinar o quê? A mesma condição, tá? Os genes alelos sempre vão aparecer aos pares. Por quê? Porque um deles veio da mãe e outro veio do pai. Chegamos então em uma coisa extremamente importante que vocês precisam entender isso aqui, a pré-genética, senão não consegue depois entender as leis de Mendel, aquelas questões da genética lá. Gene dominante. Esse gene dominante, pessoal, vai ser o quê? Um gene alelo que ele
controla ou oculta a presença do outro. Então, a própria palavra já fala dominante, porque ele domina. Então, toda vez que esse gene dominante aparece, só a característica dele que vai sair no fenótipo, tá? Então, por exemplo, pega o exemplo do slide anterior. Um gene que traz a característica de olho castanho e um gene que traz a característica de olho azul, né? Então, na nossa população aqui, né? No nosso caso, o que é mais comum? Gene, pessoas com olhos castanhos ou pessoas com olhos azuis? Na nossa população aqui, é mais comum pessoas com olhos castanhos, né? Olhos escuros. Então, a gente já imagina o quê? Que esse gene dominante, ele vai ser o quê? O gene para olhos, né, castanhos. E sempre que esse gene dominante aparece, ele vai impedir o outro de determinar a sua característica. Então, olhos castanhos é um gene dominante. Então, toda vez que o gene dominante de olhos castanhos aparecer, eu posso ter até o meu gene de olho azul, só que o dominante não deixa o azul aparecer, tá? Então, o dominante é aquele que, quando ele aparece, a característica que vai ser determinada no indivíduo, o aspecto do indivíduo vai ser a dele. Ok? A característica que é determinada pelo gene dominante, né, sempre ela vai inibir o quê? O alelo dele recessivo. E como que eu vou encontrar nos exercícios, né, na apostila para eu estudar isso? Ele sempre vai ser determinado, né, por letras alfabéticas maiúsculas, né? Por exemplo, Azão, Bzão, Mzão, Pzão, tá? Então, P maiúsculo, A maiúsculo. Então, genes dominantes, né, são aqueles genes que quando ele aparece, o outro gene que está do lado dele não consegue expressar a sua característica. Só a característica do gene dominante é que aparece. E o gene recessivo, né? Então, o gene recessivo, ele tem a sua presença mascarada, ou seja, ele não consegue determinar a característica dele quando ele está do lado do dominante. Ele só consegue manifestar a característica dele quando ele está o quê? Na ausência do dominante, quando ele se expressa, né, dois genes recessivos, dois alelos recessivos. Então, por exemplo, né, uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que esse gene recessivo ele é representado por uma letra alfabética minúscula. Azinho, Bzinho, Czinho, né, Pzinho, que é P minúsculo, A minúsculo. Então, imaginem só, vou dar o seguinte exemplo para você. O gene recessivo, ele só vai determinar a característica dele, né, quando ele tiver o quê? Dois genes recessivos, dois alelos recessivos. Então, Azinho, Azinho. Determina, então, a cor do gene recessivo dele. Se ele tiver, por exemplo, Azão, Azinho, vai sair, né, vai determinar a característica do Azão, porque o Azão é dominante. Tá? Então, o gene recessivo, no caso do nosso exemplo que a gente pegou em olhos azuis, né? Ele só manifesta sua característica quando ele está sozinho. Se aparecer um dominante do lado dele, ele não consegue expressar sua característica. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de gene dominante e gene recessivo, tá? Aí mostra para vocês o que são genes alelos. Esse slide é muito bom de vocês estudarem, tá? Os cromossomos que tiveram origem da mãe e os cromossomos que tiveram origem do pai. Então, os que estão em letra maiúscula, né? Por exemplo, A maiúsculo, são homozigotos dominantes. Homozigoto porque eles são o quê? Iguais, né? Aí a gente vai ter V maiúsculo, V minúsculo. Então, eu tenho um gene dominante que veio da mãe e um gene recessivo que veio do pai. Então, a gente fala que ele é um heterozigoto, Vzão, Vzinho. No caso do V maiúsculo e V minúsculo, Vzão, Vzinho, qual a característica vai ser determinada? Do Vzão, que é o dominante. Então, o Vzinho não consegue expressar a sua característica, tá? Porque ele é recessivo. E ali no caso do gene Fzinho, ele é um homozigoto recessivo, genes iguais. Então, aí nesse caso, o gene recessivo consegue expressar a sua característica. Por quê? Porque ele está o quê?
homozigose, eles são iguais, não tem nenhum dominante ali para poder impedir a atuação do gene, expressar a sua característica. Aí eu trouxe para vocês, só a nível de curiosidade, né, alguns genes aí que são dominantes e outros são recessivos. Nariz aquilino, né, é um gene dominante. Lobo da orelha, né, deslocado. Então, a maioria das pessoas costuma ter o que? O alelo, o lobo da orelha deslocado. O recessivo é o que é grudadinho aqui. Formato do queixo, né? Com covinha, sem covinha. O queixo prognato e o queixo reto. Formato dos lábios grossos, finos. Aí, tá vendo os olhos escuros? Ele vem de um alelo dominante. Olhos azuis, alelo recessivo. Cor de cabelo escuro também vem de um gene, né, dominante. Loiros recessivos. A língua, né, que é uma curiosidade que muitos alunos têm. Então, a pessoa que ela tem capacidade de enrolar a língua, então, vem de um gene dominante. A pessoa que não consegue enrolar a língua porque ela tem um gene recessivo para essa característica. A calvície dos homens, né? Então, olha só, a maioria dos homens fica, né, calvo numa certa idade ou de uma certa quantidade, tá? Calvície não significa que a pessoa fica totalmente careca, mas ela pode ter níveis de calvície diferentes, né? Então, ser calvo, calvície nos homens, né, é dominante. O dedo mindinho curvado, o dedo reto, né? A curvatura do polegar, que algumas pessoas conseguem curvar, outras não, tá? Então, são todas características, são muitas as características, então dá para nomear todas, né? Então, só alguns a título de curiosidade, tá? Homozigoto e heterozigoto. Então, homozigoto, quando ele possuir genes alelos iguais para a mesma característica. Tá? Aquela questão do azão, azinho, azinho. Então, a gente vai ter homozigotos dominantes e recessivos, tá? Quando ele for azão, homozigoto dominante. Azinho, homozigoto recessivo. E heterozigoto, quando eles forem diferentes, no caso, azão, azinho. A característica que for condicionada pelo gene dominante vai aparecer tanto em indivíduos homozigotos dominantes quanto indivíduos heterozigotos. A característica dos genes alelos recessivos só se manifestará em indivíduos homozigotos recessivos. Então, isso a gente já discutiu nos slides passados. Então, homozigoto igual, azão, azinho. Azão, homozigoto dominante. Azinho, homozigoto recessivo. Heterozigoto, azão, azinho. Tem um azão, homozigoto dominante. Característica expressa vai ser do dominante. Tenho um azinho, homozigoto recessivo. Aí o recessivo consegue mostrar a sua característica, determinar a sua característica. Tenho um azinho, que é um heterozigoto. Mesmo que eu tenha um gene A dominante e um gene azinho recessivo, quem vai expressar a sua característica é o dominante. No caso, é o azão. Genótipo e fenótipo, pessoal. Então, genótipo vai ser o quê? As características genéticas do indivíduo, né? São genes que o indivíduo traz lá dentro do seu núcleo celular. Então, elas não conseguem ser modificadas naturalmente. Então, genótipo é a sua carga genética. Então, o que é seu genótipo? Cor de cabelos escuros, cor de cabelos lisos, cor de pele morena, cor de olhos escuros. Então, isso é o que está dentro do seu genótipo, as características que estão lá dentro, as características que não conseguem ser mudadas naturalmente. E o fenótipo? O fenótipo é o que você consegue ver. Então, o fenótipo ele vem da interação entre o genótipo e o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente ele pode mudar o fenótipo? Pode.
né? Às vezes a pessoa é clarinha, branquinha, né? Ou morena mais clara. Quando ela vai para o sol, ela fica o quê? Morena. Então você mudou a característica dela? Mudou, porque o fenótipo ele vai sofrer o quê? Uma interação com o meio ambiente. Então, fenótipos são as características que são visíveis. O fenótipo eu consigo mudar ele? Consigo, né? O meu cabelo é preto. Meu genes é para cabelo preto, mas se eu pintar ele de loiro, de ruivo, de azul, de rosa, eu mudei o meu fenótipo? Mudei. Por quê? Porque o fenótipo ele pode ser modificado. Eu tenho olhos escuros, mas eu coloquei lente de contato verde, azul, branco, enfim, a cor que vocês quiserem. Eu mudei a cor dos meus olhos? Meu fenótipo sim, mas lá dentro do meu material genético eu consigo mudar? Não. Tá? Então, o termo genótipo, ele vai se referir à constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que ele possui. Então, estamos referindo a genótipo quando, por exemplo, dizemos, pega lá o caso das ervilhas do Mendel, homozigota dominante, Vzão, Vzinho, tá? Ou heterozigota, Vzão, Vzinho, em relação à cor da semente. Genótipo consigo mudar, desculpa. Fenótipo consigo mudar, genótipo não. Aí um slide para explicar melhor, né? Então o fenótipo ele vai resultar da interação com o genótipo, do genótipo com o ambiente. Então vamos pegar um exemplo aí, duas pessoas que têm os mesmos tipos de alelo para pigmentação da pele. Se uma pessoa toma sol com mais frequência que a outra, o tom de pele vai ficar diferente. Né? Uma vai ficar mais clarinha e a que pega mais sol vai ficar o quê? Moreninha. Então, genótipo sempre representado aí pelas letras alfabéticas, azão, azão, né? Homozigoto dominante, azão, azinho, heterozigoto dominante, azinho, azinho, homozigoto recessivo. E aí ela vai expressar um fenótipo, pigmentação da pele, pigmentação ou ausência de pigmentação. E aí esse segundo esqueminha aqui, esse segundo desenho, mostrando o genótipo mais o meio ambiente interferindo e forma o quê? O fenótipo. Pessoal, então dê uma lida no livro, prestem bastante atenção nessa aula, que esses conceitos, né, que a gente trabalhou nessas duas últimas aulas, então são extremamente importantes para que quando vocês forem estudar genética, vocês consigam entender, né, as leis mendelianas, porque a gente precisa entender essa questão do genótipo, o que é genótipo, fenótipo, cromossomos, genes, alelos, enfim. Então, estudem com muito amor e carinho, tá bom? Muito obrigada e a gente encerra por aqui. Fiquem com Deus e até mais.